Num planeta distante, vivia um menino de cabelos dourados. Ele não era daqui, mas dizia coisas que tocavam o coração. E olhava o mundo com a pureza de uma criança. Falava de amizade, amor e solidão. E do que realmente importa, que muitas vezes esquecemos. Como cuidar de uma rosa ou entender alguém de verdade. Encontrou adultos presos em vaidade. E não faz perguntar, será que esquecemos de olhar com o coração? O mundo é sério, mas o essencial é invisível aos olhos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma frase simples, mas que transforma tudo. E nos lembra de valorizar quem amamos. O Pequeno Príncipe não é só um livro. É um convite para sentir novamente como criança. É lembrar que o amor é o que mantém as estrelas brilhando.